Pessoal, como prometido aí, o quarto vídeo. Agora muito importante, pessoal, que é a aplicação do Enem. E vocês vão ver aí os conceitos que a gente estudou nos outros três, o quão importantes são. Então, sem perder tempo, vamos lá. Primeira questão, focar aqui na tela direitinho, para vocês poderem ver toda a questão. Vamos lá, primeira questão. Enem 2018, pessoal. Alguns peixes, como o paraquê e a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um paraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximadamente de equipamentos elétricos. Aqui eu tenho um quadro, acho que dá para vocês verem. Exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica, secador de roupa. Ele pergunta: o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe é? Qual é a pergunta? Potência, né? Potência similar. É tanto que aquele está em quê? Em watts, né? Vamos lá, então. Se lembre, ó. Tensão, volts, corrente, amperes, potência, watts e resistência, ohms. Ele quer saber a potência, né? Muito bem. Vamos lá para a nossa pirâmide. Se eu quero a potência, é o PUI, né? PUI. Ou seja, é P, ó, se eu isolar o P, fica U vezes I. U vezes I, beleza? Quem é o U, pessoal? O U é a voltagem. Quem é a voltagem aqui, pessoal? 600. 600, né? 600 volts. Quem é o I? O I é a amperagem. Que é a amperagem aqui, ó? 2 amperes. Então, 600 vezes 2 ia me dar uma potência de 1.200 watts. Olha que questão fácil, pessoal. Letra D, né? Churrasqueira elétrica, ó. A churrasqueira elétrica seria compatível com essa potência similar aí da questão, né? Agora sim, fácil você lembrando o conceito, né? Tranquilo? Vamos para outra. Próximo. Pessoal, as questões do Enem sempre são mais emocionantes. As questõezinhas mais bacanas do cara resolver, né? Vamos focar aqui a questão. O que é que diz a questão? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, o cientista observou o comportamento mostrado no gráfico. Aqui o gráfico, ó, tensão, corrente. Tensão, corrente. Após a análise do gráfico, ele conclui que a tensão em função da corrente é dada pela equação, daqui a equação, o gráfico da resistência elétrica. Qual seria o gráfico dessa resistência elétrica, pessoal? Pessoal, você acha que um gráfico de uma resistência elétrica, o curso de funções, pessoal, ele é muito importante para o Enem, o curso de funções que a gente está fazendo, se vocês estiverem acompanhando. Você acha que essa resistência aqui, pessoal, ela seria uma função constante? Isso aqui é uma função constante, né? Jamais, né, pessoal? Jamais, jamais, jamais seria. Nunca, nunca, nunca. Então, pela lógica e por definição, eu nem ia perder tempo em olhar essa letra A e essa letra B. Pelo curso de funções, pessoal, quem é o ponto inicial aqui? É 10, né? De onde essa alternativa C está saindo, pessoal? Do zero, né? Então, ó, você fica só com duas questões aqui, ó, para bater cabeça, ó, a D ou a E. Agora nós vamos para a definição de potência, né?
potência, pessoal. Potência, né? Elétrica. Não, resistência, né? Perdão, resistência. Vamos lá para os nossos gráficos, nossas pirâmides. É o RUI, né? Ó, RUI. Beleza? RUI. Ou seja, resistência é tensão sobre intensidade. Ó. Se eu tirar a resistência, sobra a tensão dividido pela intensidade. O que é que eu tenho aqui? Ele me disse que a tensão, ó, que é volts, tensão é em voltagens. Estão vendo aqui, ó. Isso aqui está em volts. A voltagem é 10 I mais I ao quadrado, dividido por I. Pessoal, posso dividir todos esses I aqui, ó. 10I dividido por I fica 10. Mais I ao quadrado dividido por I fica I. Essa seria a minha resposta. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, quando uma variável não tem ou não está elevada ao quadrado, ela dá equação de segundo grau? Jamais, né? Isso é um conceito do primeiro ano. Só dá uma função curva quando ela é do segundo grau. Quando ela não tem nenhum expoente em cima de sua variável, ela é uma função do primeiro grau. Então, sem sombra de dúvidas, letra D. Emocionante nessas questões. Próxima. Uma questão com enunciado um pouco grande, mas boa também de ser resolvida. Quando ocorre um curto-circuito em instalação elétrica, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis ou disjuntores. Na última aula eu expliquei para vocês o que são disjuntores, né? Que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do específico. Supondo que um chuveiro instalado numa rede elétrica de 110 volts em uma residência possui 3 posições de regulagem da água. Na posição verão, 2.100 watts, primavera, 2.400 watts, inverno, 3.200 watts. Pergunta: deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor? O disjuntor, pessoal, você pode até dizer, eu não sei o que é disjuntor, mas as respostas aqui, ó, estão em que? Todas em amperes. Se essas respostas aí, pessoal, estão todas em amperes, vamos lá, nossa brincadeirinha aqui, ó. Amperagem é quem, pessoal? Amperagem é a corrente, né? A corrente elétrica. Voltagem seria a tensão. Potência seria em watts. Veja que aí essa questão não trabalha com resistência, né? Então você ia lá para o pirâmide, seria o PUI. O PUI. Eu quero calcular quem? Eu quero saber quem? Eu quero saber o I. Então, se eu isolar o I, eu vou ter P sobre o U. Só que a diferença, pessoal, aí é que eu iria ter que fazer esse cálculo 3 vezes, porque são 3 situações. O chuveiro nessa situação, nessa e nessa, tá certo? Então, na primeira situação, ó, você ia ter, como é a potência primeira e a potência em watts, 2.100 dividido por 110, que é a voltagem, ó, o U,
em volts é 110 por 3. Em 110 por 3. Isso primeiro, né? Segundo, que é quando ele vai estar na primavera. 2.400 dividido por 110. Posso cortar os zeros aqui. E a terceira é quando ele estiver em 3.200. 110. Se a gente fizer a divisão, pessoal, desses 3 pontos, o primeiro eu vou ter 210 dividido por 11 é 21, né? 21 não, pessoal, perdão, é 19, certo? 19 amperes. Se eu dividir 240 por 11, é que vai ser 21. E se eu dividir 320 por 11, vai dar 29, tá certo? Então você tem esses 3 valores, ó, 19, 21 e 29. Como ele quer saber o mínimo, pessoal, tem que ser um disjuntor que tenha ou esse valor ou acima desse valor. Porque o que é que o disjuntor faz, pessoal? Não sei se vocês se lembram. O disjuntor, eu expliquei na aula passada, quando fecha um circuito, quando dois fios, ó, se unem um ao outro, há um aquecimento muito grande e uma movimentação muito grande de elétrons. Quem é que vai fazer essa regulagem? É o disjuntor. Então ele tem que ter sempre um valor acima do valor máximo para ele poder fazer essa segurança em qualquer casa, né? Porque na hora que fecha um circuito, pessoal, esses fios, ó, devido à grande movimentação de elétrons nele, eles vão aquecer. Como eles aquecem, o disjuntor tem um dispositivo de dilatação. Isso vocês estudaram no segundo ano. Ele tem um dispositivo que dilata, ou seja, uma pecinha, um filamentozinho bem fininho que, como a temperatura aumenta muito, ele dilata rapidamente. Quando ele dilata, ele dispara, tá certo? Então ele tinha que ter um valor de amperagem maior do que o maior que nós encontramos aqui. Nas alternativas, ó, tinha que ter um maior que 29. Quem é maior que 29? 30. Então, nossa resposta certa seria a letra B. Aí tu diz assim, e por que eu não boto um de 25? Não, porque se a amperagem tem que ser maior que, tem que ser 29, se você botar um de 25, sua casa pega fogo. Aí você diz assim, e se eu botar um de 40? Não seria adequado. Aí você diz assim, mas por que não seria adequado? Porque já é um valor um pouco distante, certo? O que é que poderia ocasionar? Ia ocasionar que ele ia ter uma maior resistência. Como assim? Ele ia suportar uma temperatura bem maior, tá certo? Então era perigoso ele suportar essa movimentação em excesso de elétrons e não disparar. E sua casa ia pegar fogo também do mesmo jeito. Então, para a segurança tem que ser um valor ou igual ou bem próximo, tá certo? Nem pode ser muito abaixo e nem pode ser muito acima. Ou igual ou bem próximo, tá certo? Última questão. Tudo do Enem, pessoal, essas questões. Os manuais de forno de micro-ondas desaconselham, sob pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em aparelho juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como Benjamin. Os testes. Devido ao alto risco de incêndio diretamente essas tomadas, bem como aquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes da... Pessoal,
O que ele está falando aí é daqueles T que a gente tem em casa, né? Popular T. Ou então tomadas conjugadas, que tu liga 2, 3. Micro-ondas, pessoal, equipamentos que têm uma alta potência, aconselha-se serem ligados só, porque eles tendem a sofrer um aquecimento maior, tá certo? Então, desses 4 termos aqui, pessoal, olhe só, se você souber a definição, me acompanhe bem aqui, ó. O que é que eu tenho? Mais uma vez, você tem a voltagem, que é a tensão, diferença de potencial. Você tem a corrente, que é a amperagem. Você tem a potência, que é em watts. E você tem a resistência, que é em ohms. Pessoal, o que é que faz? O que é que faz um condutor esquentar? É a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial, a tensão que vai circular entre ele? Ou será se é a quantidade de movimentação, que é tensão, corrente? Ou que faz um condutor esquentar é a corrente que passa por ele. Repetindo, o que faz um condutor esquentar é a tensão, a diferença de potencial, ou é a corrente, ou é a potência que ele tem, ou seja, o que é a potência, o trabalho realizado, ou a resistência, ou seja, a dificuldade que os elétrons têm. Pessoal, eu já falei isso muitas vezes. A grande movimentação de elétrons é que faz os condutores aquecer. Aonde é que se movimentam os elétrons? Bem aqui, ó, na corrente elétrica. A corrente elétrica passa e faz com que o condutor aqueça, tá certo? Então, olha as alternativas, ó. Letra A, resistividade. Resistividade é corrente, pessoal? Não. Letra B, ó, corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. 100% certo, pessoal. Só por definição, você não precisa nem sair para outra questão. Mas olha a letra C, ó. Resistência. Resistência, por definição, não tem nada a ver, pessoal. Tensão também não. E a letra E, intensidade do campo elétrico, não. Só por definição, ó, você chegaria a essa questão correta, tá certo? Pessoal, no exercício que eu vou passar para vocês, ele deve estar pronto até sexta-feira. Eu vou passar mais umas questões do Enem, que tem muitas. Pessoal, esse assunto aqui é o assunto que engloba as provas do Enem, mais de 40% das questões mais decorrentes, ou seja, é o assunto que cai mais. Esse assunto que nós vamos estudar, os três assuntos que nós vamos estudar desse para diante. Então é muito importante vocês assistam, revejam, vê de novo, responde as questões, porque é muito recorrente isso aqui no Enem, tá bom? Até mais.